Está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos falar sobre o que hoje? Nossa reflexão do dia, reforma da Previdência. Tiro certeiro ou vai bater o catolé? A reforma para os estados e municípios tem um peso diferente da reforma para o governo federal. Mas é preciso entender que tudo é um só Brasil. É incrível de ver que há deputados e senadores que podem votar uma reforma no plano federal, defendendo com unhas e dentes, mas recuar da inclusão de estados e municípios. Infelizmente, e é o peso da fisiologia que nós estamos acompanhando, da sobrevivência política, essa tentativa de sobrevivência dos políticos, já pensando na renovação dos seus mandatos. Deputados e senadores comportam-se de uma maneira diferente, eximindo-se das suas responsabilidades ou com duplo discurso por puro medo ou até oportunismo. Ora, ou você é a favor ou você é contra. Se você é a favor, vale para aqui e para acolá. Se você é contra, vale para aqui e para acolá. Além do carnaval que pode virar do ponto de vista político e da perda de tempo de todo esse processo começar do zero em cada estado brasileiro. Você imagina a situação se isso não for resolvido de uma vez por todas, para aprovar ou para não aprovar. O que está correndo também é que, na verdade, o governo federal ainda não tem os votos suficientes para a aprovação da reforma da Previdência e fica jogando com os governadores e prefeitos como uma forma de pressão ao retirar os estados da reforma para tentar conquistar mais votos. O fato é que os governadores realmente têm um peso político importante em relação aos deputados federais e senadores aliados, mas esse peso já não é o mesmo de antigamente. Hoje se observa mais independência das bancadas e há ainda componentes externos às relações dos parlamentares com os governantes estaduais, municipais e até federais. Por exemplo, são as pressões da categoria. O próprio presidente Bolsonaro, para incluir as Forças Armadas, depois de muita pressão, primeiro, olha que engraçado, aumentou os seus salários, como também permitiu, ao aumentar a taxação dos bancos na reforma da Previdência, que eles também aumentassem os juros a nós, consumidores, para a gente pagar essa conta também, para serem incluídos com mais contribuição na reforma da Previdência. E agora, o próprio presidente Bolsonaro volta atrás em relação aos policiais federais que o chamaram de traidor por causa da reforma da Previdência. Foram seus apoiadores na campanha, né? E aí a gente volta aos parlamentares, né, do Brasil inteiro, também do Rio Grande do Norte. Como é que vai ficar essa situação, né? Aqueles com duplo comportamento temem também que os seus possíveis concorrentes, deputados estaduais em cada estado brasileiro, possam usar o voto a favor da reforma da Previdência contra eles na campanha que vem. E há também senadores, além de deputados federais, ao longo do país, que pretendem disputar prefeituras e governos estaduais, eleições do ano que vem e mais na frente também. Aí não quer se queimar, como se diz. Tudo isso implica nesse puxa-encolhe que estamos observando na cena brasileira. De todo modo, há uma importante diferença entre a Previdência nos estados e no governo federal, pelo menos do ponto de vista dos objetivos emergencialmente apontados pelos governantes. O governo federal quer economizar recursos para superávit primário, ou seja, recursos para pagar aos bancos, sem ao menos se discutir esses juros para pagar a dívida pública. Nem se discute os juros. Engraçado, né? E ao longo do tempo, vem pagando muito e amortizando pouco, ou seja, você paga muito e diminui pouco essa dívida que não se acaba nunca. Quanto aos estados e municípios, a reforma da Previdência tem uma outra conotação. Ajudaria a pôr as contas em ordem, que tem o objetivo imediato de pagar os salários dos próprios servidores desses estados e municípios. É como se fosse um balanceamento, um reequilíbrio para tentar colocar as contas em dia, pagando também até fornecedores. De todo modo, a expectativa dessa roleta russa é o seguinte: será que o tiro dado já vem com a bala de prata para o país como um todo e o assunto ficará encerrado, ou apenas para um ente federativo, governo federal, e vai começar essa caninga toda de novo em cada estado brasileiro?
Do modo como está, ainda sem os votos suficientes e com mais adiamentos, a votação da reforma da Previdência corre o risco de bater o catolé. Será, hein? Vamos aguardar. Daqui a pouquinho a gente volta com Boa Tarde, Cidadão.